Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal, onde conto várias histórias. Estou aqui mais uma vez produzindo mais um vídeo contando outra história. Todas as segundas e sextas, exatamente às 8 horas da manhã, sobe sempre um vídeo de histórias emocionantes e inspiradoras, mas aleatoriamente, independente do dia, pode sair um vídeo ou outro falando de assuntos diversos. Aproveito a oportunidade e peço que se inscrevam, deixem seus likes e acionem um sininho para que vocês possam ficar sabendo de vídeos novos aqui no meu canal. Vamos para o vídeo? Sebastião Rodrigues Maia, nome artístico Tim Maia, nascido no Rio de Janeiro aos 28 de setembro de 1942, conhecido popularmente como Tim, síndico e pai do Soul, filho de Altivo Maia e de Maria Imaculada Nogueira, irmãos Luzia Mota, Altivo Maia, Antônio Maia e Ana Maria Maia, filhos Léo Maia e Carmelo Maia, e o falecido José Carlos da Silva Nogueira. Nogueira era o filho mais velho de Tim e só conheceu o pai aos 15 anos. De acordo com uma irmã do cantor, que morreu em 1998, Maia, apesar de não tê-lo reconhecido legalmente, permitiu que o filho morasse em um apartamento de sua propriedade na Barra da Tijuca e teria dado ajuda financeira a ele. E por fim, o sobrinho, o também cantor, Ed Mota. Tim Maia foi um cantor, compositor, maestro, produtor musical, instrumentista e empresário brasileiro responsável pela introdução dos gêneros soul e funk na música popular brasileira e reconhecido como um dos maiores ícones da música popular no Brasil. Suas músicas eram marcadas pela rouquidão de sua voz, sempre grave e carregada, conquistando grande vendagem e consagrando muitos sucessos. Nasceu e cresceu na cidade do Rio de Janeiro, onde durante a juventude conviveu com Jorge Benjor e Erasmo Carlos. Em 1957 fundou o grupo The Sputniks, no qual cantou junto a Roberto Carlos. Em 1959 emigrou para os Estados Unidos, onde teve seus primeiros contatos com o soul, vindo a ser preso e deportado por roubo e porte de drogas. Em 1970 gravou o seu primeiro álbum, intitulado Tim Maia, que rapidamente tornou-se um sucesso com músicas como Azul da Cor do Mar e Primavera. Nos 3 anos seguintes lançou vários discos homônimos, fazendo sucesso em canções como Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar e Gostava Tanto de Você. 10 curiosidades sobre Tim Maia. Polêmico, cheio de erros e acertos, Tim Maia foi um artista que conquistou o reconhecimento de várias gerações e pessoas de todas as classes sociais. Para quem quer saber melhor o enredo do Síndico, vale a leitura biográfica do livro Vale Tudo, escrita pelo amigo e companheiro de trabalho Nelson Mota, que não só pesquisou a vida de Tim, como passou por algumas das histórias contadas ao lado do próprio cantor. Nele encontrarão toda a biografia do Rei do Soul. A sensação que dá é que Tim viveu do jeito que queria, sem seguir normas ou ordens de ninguém, com exceção da mãe, que mesmo com o filho com seus 40 e poucos anos, ainda mandava e desmandava nele quando queria. Era a única pessoa que conseguia convencê-lo a alguma coisa. Ele só ouvia e obedecia a ela. De resto, era displicente, torrava o dinheiro com drogas, festas, garotas de programa e muitas vezes ajudando aos outros. Mesmo quando teve educação para correr atrás do que queria, foi da maneira que ele sempre quis. Eu separei 10 curiosidades sobre a vida do grande síndico Tim Maia. 1. Tim foi amigo de infância de Erasmo Carlos. Os dois eram vizinhos e só brigaram uma vez, ainda na infância.
Erasmo, muito mais alto, achou que intimidaria Tim, mas foi o inverso. Tim Maia pegou uma barra de ferro e saiu correndo atrás de Erasmo. Ficaram por dias sem conversar e em seguida tudo voltou ao normal. 2. Quando começou a tocar, Tim Maia aprendeu a música Bop Alena, que acabou virando Babulina. Babulina virou seu apelido e, certo dia, ficou sabendo que outro cara que também curtia música também tinha esse mesmo apelido. Erasmo conhecia os dois e apresentou Tim ao outro, que era ninguém menos que Jorge Benjor. 3. Sua primeira banda teve o nome de The Sputniks e Roberto Carlos era um dos membros. Tocaram um dia em um programa de TV e nesse dia Roberto fez algo que deixou Tim muito pé da vida. Viu que Carlos Imperial tinha selecionado os Sputniks para tocar e disse que também imitava Elvis Presley. O apresentador gostou e o colocou para tocar sozinho, o que Tim achou uma grande falsidade. E esbravejou: seu filho da... Eu boto você no meu conjunto e você vai cantar sozinho, caramba! 4. Tim ficou exaltado quando escutou o Chega de Saudade de João Gilberto. Escutava o disco o dia inteiro e, acostumado a tocar músicas simples e de poucos acordes, deu duro para conseguir tirar as músicas do novo ídolo. 5. Após a morte do pai, quis realizar o sonho de conhecer os Estados Unidos. Como não tinha dinheiro, vendeu tudo que tinha e pediu emprestado a todos que podia. Conseguiu ir porque a Arquidiocese do Rio conseguiu descontos para levar um grupo de sacerdotes e porque Frei Cassiano lhe deu o restante do dinheiro da passagem só de ida. Foi para lá com 16 anos e com $12 no bolso. Antes de ir, prometeu para sua primeira namorada Marlene, que era paraplégica, que, quando ficasse rico, pagaria uma cirurgia para ela voltar a andar. 6. A primeira vez que foi parar em uma delegacia de polícia americana foi por ser pego roubando chocolate em um supermercado. Por conta da passagem pela delegacia, acabou perdendo o emprego em uma lanchonete onde ele comia boa parte do que fazia. 7. Sebastião, disse alguém com a mão no seu ombro. A pessoa tinha visto uma foto de Tim no Jornal Brasileiro de Nova York a pedido de sua mãe, que não recebia notícias suas há 10 meses, temendo que ele tivesse morrido. Ele ficou pesaroso e escreveu uma carta contando tudo, pedindo desculpas e bênção à sua genitora. 8. Certa vez foi preso por roubar gasolina em um posto enquanto atravessava os Estados Unidos com 3 amigos. Na cadeia, acabou em uma briga feia. Tim mordeu brutalmente a orelha do adversário que apertava o seu saco escrotal. Os dois gemiam de dor enquanto lutavam até que foram separados. Logo depois foi deportado após 5 anos morando fora. 9. Logo após chegar ao Brasil, Tim também foi preso roubando mesa e cadeiras de uma casa com um amigo. Levou uma surra da polícia que fez com que perdesse os sentidos. 10. Tim Maia foi um dos primeiros artistas independentes do Brasil, lançando discos pelo Seroma e mais tarde por sua própria produtora, a Vitória Regia Discos. Seroma quer dizer Amores de trás para frente, é a abreviação do seu nome de batismo. Foi por ele que lançou Tim Maia Racional volumes 1 e 2. Quando se desiludiu com a doutrina Universo em Desencanto, tirou de circulação os 2 álbuns que se tornaram itens de colecionador. De julho de 74 a 25 de setembro de 75, aderiu à doutrina filosófica conhecida como Cultura Racional, lançando nesse período 2 discos com destaque para Que Beleza e O Caminho do Bem. Se desiludiu com a doutrina e voltou ao seu estilo de música anterior, lançando sucessos como Descobridor dos 7 Mares e Me Dê Motivo. Muitas de suas músicas foram gravadas pela editora Seroma
e a gravadora Vitória Régia Discos, sendo um dos primeiros artistas independentes do Brasil. Ganhou o apelido de Síndico do Brasil de seu amigo Jorge Benjor, na música W Brasil. Na década de 1990, diversos problemas assolaram a vida do cantor. Problemas com as organizações Globo e a saúde precária, devido ao uso constante de drogas ilícitas e ao agravamento de seu grau de obesidade, onde, ao longo de sua carreira, enfrentou sérias dificuldades com o álcool, ingeria pelo menos 3 garrafas de uísque todo dia, com maconha e cocaína, o que ele costumava chamar de triatlo. Tinha um gênio difícil e colecionou durante sua vida inúmeras inimizades, processos de trabalho, conflitos com críticos, rejeição de antigos amigos e ausências nos próprios shows. Em certa ocasião, quando foi encontrado por um músico na rua, este o convidou para ver seu show. E Tim, com aquela velha mania de brincar com tudo, respondeu: "Meu camarada, eu não vou nem ao meu show, quem dirá ao seu", e saiu rindo como sempre. Tim Maia morreu no dia 15 de março de 1998 na cidade de Niterói, de infecção generalizada. Com saúde frágil, mesmo assim tentou realizar um show, não suportando as exigências impostas ao seu estado de saúde. Hoje sua memória continua viva, principalmente através de seu sobrinho Ed Mota, herdeiro de seu talento musical. Sem condições de realizar uma apresentação no Teatro Municipal de Niterói, saiu em uma ambulância e, após 2 paradas cardiorrespiratórias, morreu em 15 de março de 98. É amplo seu legado à história da música brasileira. A sua obra veio influenciar diversos artistas, como seu sobrinho Ed Mota e seu filho Léo Maia, ambos cantores. A revista Rolling Stones Brasil classificou Tim Maia como o maior cantor brasileiro de todos os tempos e também como o 9º maior artista da música brasileira. Carreira: primeiros anos. Nascido no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, na rua Afonso Pena 24, filho de Altísio Maia e Maria Imaculada Nogueira, Tim Maia começou na música tocando bateria no grupo Tijucanos do Ritmo, formado na Igreja dos Capuchinhos, próximo à sua casa, passando logo para o violão. Tim, nessa época, era conhecido como Babulina, por conta da pronúncia do rockabilly Bop Alena, de Ronnie Self, apelido que Jorge Benjor tinha pelo mesmo motivo. Em 57 fundou o grupo musical The Sputniks, do qual participaram Roberto Carlos, Arlênio Silva, Edson Trindade e Wellington. O grupo se apresentou no programa Clube do Rock de Carlos Imperial na TV Tupi. Roberto Carlos afirma ter aprendido a batida de rock no violão ao ver Tim executar Long Tail Sailing de Little Richard. Erasmo Carlos nunca fez parte do grupo, mas sim do The Snakes, grupo que acompanhou tanto Roberto quanto Tim após o fim do The Sputniks. Em 59 foi para os Estados Unidos, onde era conhecido por Jim. Estudou inglês e entrou em contato com a soul music, chegando a participar de um grupo vocal, os The Idols. No grupo, Maia coescreveu com o líder Roger Bruno a canção New Love, que gravariam em um compacto com a participação do percussionista Milton Banana e do contrabaixista de jazz Don Payne. No entanto, 4 anos mais tarde, Maia viria a ser deportado de volta para o Brasil, preso por roubo e posse de drogas, o que ele nunca negou em suas entrevistas. Bruno nunca mais teve notícias de Jim e se tornou um famoso compositor, sendo inclusive gravado por Ted Pendergrass e Cher. Curiosamente, Paul e Sheila Smith, um casal de amigos de Bruno, gravaram com Tim Maia em 73 no mesmo álbum em que o cantor resolve gravar a até então inédita New Love
sem que Bruno soubesse que Jim e Tim eram a mesma pessoa. Em 1968, Tim produziu o álbum A Onda é o Bugalô, de Eduardo Araújo. O álbum trouxe a sonoridade do soul music para o Iê Iê Iê. Nessa época, Tim começou a se apresentar em São Paulo e em um programa de rádio de Wilson Simonal e fez uma apresentação na TV Bandeirantes com a banda Os Mutantes. No mesmo ano, teve composições gravadas por Roberto e Erasmo Carlos. Erasmo gravou Não Quero Nem Saber e Roberto Não Vou Ficar para o álbum Roberto Carlos. A canção também fez parte da trilha sonora do filme Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. Seu primeiro trabalho solo foi um compacto pela CBS em 68 que trazia as músicas Meu País e Sentimento, ambas de sua autoria, como todas as músicas sem indicação de autor. Sua carreira no Brasil fortaleceu-se a partir de 69, quando gravou um compacto simples pela Fermata com Dizzy Ran the Songs, regravada ano seguinte por Elis Regina em dueto com ele e incluída no álbum Em Pleno Verão de Elis e What Do You Want to Be? Anos 70. Em 70 gravou seu primeiro álbum, Tim Maia, na Polydor, por indicação da banda Os Mutantes. Nesse disco obteve sucesso com as faixas Azul da Cor do Mar, Coroné Antônio Bento, Luiz Vanderlei e João do Vale, e Primavera e Eu Amo Você, ambas de Cassiano e Silvio Rochael. Nos 3 anos seguintes, com a mesma gravadora, lançou os discos Tim Maia Volume 2, tornando-se cada vez mais famoso com canções como a dançante Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, Na Era Disco, Tim Maia Volume 3 e Tim Maia Volume 4, no qual se destacaram Gostava Tanto de Você, de Edson Trindade, e Réu Confesso, ambas misturando a soul music com o samba. Fase Racional, 74-75. Em 1974, Maia preparava sua estreia na RCA, com sua banda já tendo composto diversas faixas instrumentais, o suficiente para um álbum duplo. Então entrou em contato com uma doutrina cultura racional liderada por Manuel Jacinto Coelho, se converteu e escreveu letras inspiradas na seita. A gravadora se recusou a lançar o disco, levando Maia a comprar as fitas com as gravações e lançar em 75 pelo selo próprio Seroma, palavra Amores ao contrário e abreviação do próprio nome dele, Sebastião Rodrigues Maia. Tim Maia Racional, volumes 1 e volume 2, são considerados por muitos os melhores de Tim Maia, com grandes influências do funk e do soul, e pelo fato de que, nesta época, Tim Maia manteve-se afastado dos vícios, o que refletiu na qualidade de sua voz. Desiludido com a doutrina, percebeu que o mestre Manuel não correspondeu ao ideal de um mestre. O cantor revoltado tirou de circulação os álbuns, tendo virado item de colecionadores devido à raridade. Já nos anos 2000 foram descobertas novas músicas pertencentes à fase Racional, levando a um terceiro álbum, Racional Volume 3, lançado em CD em agosto de 2011. Após o término de sua fase racional, Tim voltou ao seu antigo estilo de vida e aos temas não religiosos em suas canções. Em 1978 gravou para a Warner, Tim Maia Disco Club, claramente inspirada pela disco music. Tim foi acompanhado pela banda Black Hill. Nesse álbum gravou um de seus maiores sucessos, Sossego, anos de 1980. Após o compacto do Leme ao Pontal em 82, que somente teria lançamento em álbum do disco Tim Maia em 86, Tim lançou em 83 o LP O Descobridor dos Sete Mares, que deu origem aos sucessos O Descobridor de Sete Mares, Michel e Gilson Mendonça e Me Demotive de Michael Sullivan e Paulo Massadas.
Em 85, gravou Um Dia de Domingo, também de Sullivan e Massadas, em dueto com Gal Costa, obtendo grande sucesso. Em 1986, participou do musical Cida, a Gata Roqueira, da Rede Globo, paródia ao conto de fadas Cinderela, inspirado no filme Os Irmãos Cara de Pau, de 1980, em que Tim fez um papel tal qual o de James Brown como um pastor evangélico, improvisando o Salmo 23, embalado por uma banda tocando funk, anos de 1990. Ao longo da década, Tim gravaria disco de bossa nova, um deles com os Cariocas, e de versões clássicas de pop e do soul. Assim, aumentou muito a produtividade desta década, gravando mais de um disco por ano com grande versatilidade. O repertório passou a abranger bossa nova, canções românticas, funks e souls. Descontente com as gravadoras, Tim Maia retomou a ideia da editora Seroma e da gravadora Vitória Régia Discos, pela qual passou a fazer seus lançamentos, começando por Tim Maia interpreta clássicos da bossa nova em 1990, seguido por Voltou Clarear em 94 e Nova Era Glacial em 95. Só voltou aos grandes selos para o bem-sucedido Tim Maia ao vivo em 1992. Também teve muitas composições regravadas por artistas da geração, como Os Paralamas do Sucesso e Marisa Monte. Em 93, a pedido de seu amigo Nelson Mota, Tim regravou Como uma Onda de Lulu Santos para um comercial dos chinelos Raider feito pela W Brasil, se tornando uma das músicas mais executadas do ano. Santos retribuiria o favor regravando Descobridor dos Sete Mares para a mesma campanha. Em 96, lançou 2 CDs ao mesmo tempo, Amigo do Rei, juntamente com Os Cariocas e Around on the Full Road, com as recriações de estandarte do soul e do pop norte-americanos dos anos de 1950 e 70. Em 1997 lançou mais 3 CDs, refazendo 32 discos em 42 anos de carreira. Em 8 de março de 1998, enquanto gravava um show para a televisão no Teatro Municipal de Niterói, Tim Maia se sentiu mal e foi internado no Hospital Universitário Antônio Pedro com crise hipertensiva e edema pulmonar. Um quadro grave de infecção se desenvolveu nos dias seguintes e ele acabou morrendo aos 55 anos em 15 de março daquele ano de falência múltipla de órgãos, parada cardiorrespiratória, causando grande comoção no Brasil. Seu corpo está sepultado no cemitério de São Francisco Xavier, no Caju, na cidade do Rio de Janeiro. Vida pessoal. Tim Maia teve uma infância bastante pobre no bairro carioca da Tijuca, onde nasceu e cresceu. Morava em um cortiço e era o caçula de 12 irmãos. Quando criança, trabalhou como entregador de marmitas para ajudar nas despesas da casa. Aos 8 anos, cantava no coral da igreja, como já havia dito, e aos 12 ganhou um violão de seu pai. Durante anos, namorou Maria de Jesus Gomes da Silva, apelidada por Geisa. Ela o acompanhava em shows pelo Brasil e por vários países, em turnês e passeios musicais, e era amiga de seus amigos. Gostava de beber e fumar com o grupo. Viveram muito tempo como hippies, viajando sem destino pelos Estados Unidos e Europa. Ele a conheceu quando ela tinha 17 anos e a tirou da casa de seus pais, que não aceitavam o envolvimento dela com um homem da música sem carreira estável. Geisa fugiu de casa para ficar com Tim, seu primeiro namorado, que alugou uma casa para que ela morasse sozinha. Após poucos anos de namoro, se separaram. Tim a acusava de ser muito ciumenta e instável e querer controlar demais a sua vida e o seu dinheiro. Mas Geisa só queria ajudá-lo, o alertando para largar as drogas e o vício em álcool e administrar o dinheiro que estava no fim. Durante a separação, Tim quis procurá-la, mas seu orgulho não deixava. Ela, por sua vez, o procurava constantemente, mas ele a mandava embora, dizendo não querer uma mulher possessiva em sua vida.
Durante esse período, Tim entrou em depressão por conta da separação e passou a se entregar mais aos vícios e às mulheres da vida. Após a separação, Geisa o procurou desesperada e revelou estar grávida e sozinha. Tim se sensibilizou e a quis de volta, provando seu amor, e a chamou para morar com ele, se sentindo até culpado por tudo que ela passou longe dele, já que ele a protegia. Tim assumiu o filho de Geisa como seu. O menino nasceu em 74 e foi criado por Tim Maia como sendo seu filho biológico e batizado de Márcio Leonardo Maia Gomes da Silva, que anos mais tarde assumiria o nome artístico de Léo Maia. Filho de criação de Tim, Márcio nunca foi adotado legalmente pelo cantor. Morando com Tim e seu filho Léo, Geisa engravidou novamente e deu à luz a um menino, Carmelo Gomes Maia, também conhecido como Telmo, nascido em 1975. Na época que seus filhos nasceram, Tim se filiou à seita Cultura Racional e passou a compor músicas religiosas, motivo também de atrito entre ele e Geisa, que não aceitava o marido ganhar pouco com essas músicas e vender tudo que tinha para dar aos pobres. Tim deixou os vícios e recuperou a saúde, mas ficou obcecado pela religião, tanto que o nome que deu ao seu filho, Carmelo, foi escolhido pelo guru da seita dizendo ser um nome sem pecado e desmagnetizado. Ao registrá-lo, Tim queria colocar Telmo, outro nome desmagnetizado, e escolheu Carmelo, mas esqueceu a escolha feita e o chamava de Telmo. Até o menino achava que esse nome era seu nome. Os filhos de Tim são mencionados na canção Márcio Leonardo e Telmo, do álbum Tim Maia, lançado em 1976. Tim largou a religião alegando que o guru era um charlatão e que fazia tudo o que era contra os preceitos da seita. Em 1986, quando Márcio Leonardo tinha 12 anos e Carmelo 11, Geisa e Tim se separaram. Tim teve outro filho, José Carlos da Silva Nogueira, que ele conheceu somente quando o menino tinha 15 anos. Tim permitiu que o filho morasse em um apartamento de sua propriedade na Barra da Tijuca e teria dado ajuda financeira a ele. José Carlos foi assassinado aos 36 anos de idade em 2002, quando aguardava o resultado de um exame de DNA para comprovar que ele era filho biológico de Tim. Tim viveu nos Estados Unidos de 59 a 63. Afirmava que ao morar fora do país ficou um bom tempo sem falar o português, já que na época poucos brasileiros moravam no ZEUA. Lá ele também montou uma mini-banda e gravou um disco compacto. Para sobreviver no país, chegou a trabalhar em lanchonetes da região. No começo residiu em Tarrytown, com a família de um conhecido cliente de seu pai. Em 61 se mudou para Nova York e em 63, com um grupo de 3 amigos, decidiram viajar para o sul dos Estados Unidos, com um carro roubado e fazendo pequenos furtos para financiar a viagem, o que lhe rendeu 5 prisões. Tim e seus amigos percorreram 9 estados antes de chegar na Flórida. Em Daytona Beach, Tim teve sua prisão definitiva por porte de maconha, onde foi deportado de volta ao Brasil. Tentou a carreira política ao filiar-se ao PSDB em outubro de 97, onde seria o candidato a senador pelo Rio de Janeiro nas eleições gerais de 98, porém acabou falecendo antes. Tim Maia tornou-se notável por não aparecer ou atrasar o início de seus shows e frequentemente reclamar da qualidade do áudio. Isso ocorria devido ao intenso consumo de uísque, cocaína e maconha, antes dos shows que ele sempre chamava, como já disse, triatlon. No final de sua vida sofreu com problemas relacionados à obesidade, diabetes e problemas respiratórios. Em 96 teve uma gangrena de Fournier que foi retirada por uma operação de emergência na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea. E durante a gravação de um espetáculo para a TV no Teatro Municipal de Niterói, no dia 8 de março de 98, infelizmente Tim tentou cantar, mesmo sabendo de sua má condição de saúde. Não conseguiu e retirou-se sem dar explicações, sendo levado para o Hospital Universitário Antônio Pedro logo em seguida.
Após uma semana internado, Tim Maia morreu em 15 de março de 98 em Niterói, aos 55 anos e com 140 quilos devido a uma infecção generalizada. No ano seguinte, seria homenageado por vários artistas da MPB em um show tributo que se transformou em disco especial de TV e vídeo. Prêmios e homenagens. Nos anos de 88, 90, 92, 93, 95 e 97, foi o vencedor do Prêmio Sharp, muito prestigiado, da música na categoria de melhor cantor. Em 1999, um show em tributo a Tim Maia no Metropolitan, com a participação de 18 artistas, dentre eles Ed Mota, Tony Garrido, Jorge Benjor, Luiz Melodia, Alcione, Planet Hemp, Sandra de Sá, Cláudio Zoli, Pedro Mariano, Marcelo Falcão, Seu Jorge, Banda Vitória Régia, Nocaute, Léo Maia. O show foi exibido no Multishow e foi lançado em CD e DVD pela Som Livre ainda em 99. Os Paralamas do Sucesso gravam um medley que une I Feel Good de James Brown e Sossego de Tim Maia no seu acústico da MTV. Em 2004, a Som Livre lançou o álbum Soul Tim, Duetos, onde vários artistas como Luiz Melodia, Fat Family, Claudinho e Bochecha realizaram duetos póstumos através de recursos tecnológicos, é claro, semelhante à gravação de Unforgettable por Nat King Cole e sua filha Natalie Cole. Em janeiro de 2001, em uma homenagem inusitada, o guitarrista Robin Thicke, do grupo Guns N' Roses, tocou em versão rocker de seu sucesso Sossego durante a apresentação da banda no Rock in Rio 3. Entre tantas homenagens de qualidade já feitas a ele, a mais recente foi no dia 14 de dezembro de 2007, quando a Rede Globo de televisão homenageou Tim no especial Por Toda a Minha Vida. Ainda em 2007, o jornalista e produtor musical Nelson Mota, amigo e fã de Tim Maia, lançou o best-seller Vale Tudo, o som e a fúria de Tim Maia, pela editora Objetiva. Em 2009, o cantor foi homenageado no programa Som Brasil, com participações de Léo Maia, Seu Jorge, Thalma de Freitas, Marco Ribas, Carlos da Fé, Terry Spielman e a banda Instituto. Em 2011, Nelson Mota e João Fonseca criaram um musical baseado no livro Vale Tudo, no qual o papel de Tim foi interpretado por Tiago Abravanel, mais tarde substituído por Danilo de Moura. A sua discografia completa, incluindo o disco inédito Tim Maia Racional Volume 3, foi lançada pela editora Abril em 2011. Em 2014, foi lançado o filme biográfico Tim Maia, baseado no livro de Nelson Mota e dirigido por Mauro Lima. Tim é interpretado por Babu Santana e Robson Nunes. Em 19 de junho de 2015, foi inaugurada uma estátua em sua homenagem na Tijuca, bairro onde Tim nasceu e cresceu. A estátua é feita de bronze e mede 180 centímetros, 12 a mais que o cantor tinha. Postumamente foi lançado um disco inédito nas plataformas digitais intitulado Eu Te Amo, que traz hits do músico cantados em espanhol e chega a 51 anos depois de sua gravação original realizada em 1970. E então, gostaram do conteúdo? Gostaram de saber um pouco da vida do Tim Maia? Que bom, né? Espero que tenham gostado e nos encontraremos no próximo vídeo. Abraços fraternos.